Fala, Phil. A terça-feira está pegando fogo nos bastidores do Timão. Hoje eu trago informações quentes do mercado da bola. A gente está se encaminhando aí para o início de 2026 e tem reapresentação do elenco já no dia 3 de janeiro, quando Marcelo Paz, o novo executivo de futebol, será apresentado ao grupo de jogadores, provavelmente à imprensa também, né? Dará uma entrevista coletiva e a gente vai poder conhecer um pouco mais das ideias do Marcelo Paz. O que a gente pode dizer de antemão para vocês? Ele tá super empolgado, tá super animado. Concedeu, acho que a única entrevista que eu vi ele conceder até agora foi pro portal Léo Dias e disse, entre outras coisas, que tá louco para fazer poropopó com a galera. Tá super empolgado de trabalhar num gigante, né, do futebol do continente. Falou que, inclusive, a ideia dele, como não poderia deixar de ser, né, é fixar a residência em São Paulo, a família segue em Fortaleza, que a ponte aérea será mais da família de Fortaleza para São Paulo, que ele vai ficar por aqui, porque a ideia dele é trabalhar. Ele quer trabalhar e quer trabalhar logo, porque o Corinthians tem muita coisa para resolver. Entre as atribuições, o que a gente pode entender? O Fabinho Soldado, ele acabava acumulando muita coisa, né? Ele era o cara operacional, mas também o cara do dia a dia, do campo, do bastidor, do contato com o jogador. O Marcelo vai ter isso, como teve no Fortaleza. Ele tem essa capacidade, essa entrada com o jogador, essa liberdade, essa conversa. É um cara que conhece muito o vestiário. Mas o Marcelo ele é tão bom na parte operacional que a ideia é deixá-lo mais, não digo no gabinete, porque ele também vai fazer parte do vestiário, ele também vai estar próximo do campo, mas ele vai ter tanta coisa para resolver no extra-campo que ele vai ser um cara mais operacional. A função mais específica do Marcelo Paz é trabalhar com recursos mais escassos, como aconteceu no Fortaleza. Vamos lá, o que ele conseguiu de um clube tirando da Série C para um vice de Sul-Americana, um time para disputar Libertadores e ficar na elite do futebol brasileiro é um case, já falei para vocês. Ele chega agora num gigante que está com problemas financeiros e estruturais para que ele consiga colocar o seu olhar, a sua mão, as suas digitais para poder resolver. E ele foi muito competente num clube onde o orçamento é menor, a logística é dificultada, os entraves são maiores exatamente porque você não tem a maior mídia, o maior acesso, tudo o contrário do Corinthians. Então o Corinthians ele tem uma capacidade que a gente conhece, a gente sabe. O problema é você operacionalizar isso. O Marcelo Paz entra justamente nesse sentido. Fazer uma ligação base profissional com muito mais eficiência, venda de jogadores que possam agregar valor ao teu produto, porque o grande problema do Corinthians nos últimos anos também foi esse, né? Rifou jogadores da base, joias da base, muitos casos e muitas negociações que a gente foi descobrir só lá depois que o Corinthians já tinha doado 30%, 20%, já tinha perdido valor na negociação. Por quê? Porque precisava pagar a conta do dia. Então, esse desespero que o Corinthians está vai demorar, não vai ser da noite para o dia. O Marcelo não é o cara para daqui a pouco resolver a dívida do clube, não é isso, mas ele pode colaborar cuidando do futebol, captando receitas, organizando a categoria de base, tendo um olhar para o profissional, fazendo negócios de ocasião, negócios com jogadores que daqui a pouco... Porque você precisa de muita criatividade nesse momento, em que o clube está endividado, em que você está com dificuldade no mercado, e aí você precisa trazer jogadores livres ou negociar com clubes, e isso é importante. O Marcelo, ele é um cara que tem livre trânsito em todo o país. Primeiro, na CBF, é um cara com livre trânsito na CBF, poderia inclusive ser presidente da CBF em anos recentes, aí ele foi cotado para isso. É o presidente da Liga Forte União, que é justamente o bloco de mídia, de concentração de direitos televisivos, né, ou de transmissão, né, porque agora não é mais televisivo, né, você tem muito streaming. Então, é o bloco de direitos que o Corinthians está. Então, tudo isso vai facilitar. Ele é o presidente da Liga Forte. Ele tem livre trânsito com vários presidentes de clubes, exatamente pelo relacionamento que ele construiu, então presidente do Fortaleza. Ele se tornou uma liderança nos últimos tempos. O que eu falo para vocês, de que hoje o Marcelo Paz ele tem uma figura e uma credibilidade maior até do que a do Osmar Stabile, é verdade. É como se o Corinthians estivesse contratando um presidente para si.
E ele não vai ter as atribuições de um presidente, mas vai ter naquilo que é a razão de ser do clube, que é o departamento de futebol. Mas por que a gente fala que a função dele ela é um pouco mais específica? Caso o Corinthians não consiga contratar um outro profissional para atuar mais no campo, no vestiário, ele vai ter que acumular função como o Fabinho Soldado fazia. Mas, eu repito, não é a ideia do clube na medida em que o Marcelo Paz é muito bom na parte operacional e que ele poderia se focar nisso enquanto que outro profissional ficasse mais próximo dos atletas, que não ficasse negociando o jogador, mas que cuidasse da beira do campo, que fosse um aliado do Dorival Júnior, das lideranças do elenco, do Hugo Souza, do Ranieri, do Rodrigo Garro, do próprio Memphis Depay. E esse cara seria o Paulinho, seria o sonho de consumo do Corinthians, pela vinculação, história, capacidade, competência que ele demonstrou estando no Mirassol esse ano, mas é muito difícil que o Paulinho saia do Mirassol nesse momento. Então, esse seria o sonho, seria o mundo ideal. O Paulinho ser um gerente de futebol ou um coordenador técnico, o nome do cargo tão pouco importa, né? A gente está falando exatamente do que ele vai exercer, que é essa figura presente no vestiário com um emblema Corinthians, né? O Paulinho entra no vestiário, é um símbolo do Corinthians ali falando, se manifestando, conversando com os jogadores. Mas é muito difícil que ele deixe o Mirassol nesse momento. Segundo, o Paulinho tem uma vontade de trabalhar no Bragantino. Uma vontade que não é de hoje por conta da, ligação que ele tem com o clube, com a cidade e tal. Não é de hoje, né? Ele até tentou jogar no Bragantino na reta final de carreira, mas não houve acerto. Daqui a pouco o Paulinho poderia parar no Bragantino. No Bragantino tem um ex-jogador do Corinthians, multicampeão, que é o Júlio César, o goleiro, vocês vão lembrar, que exerce essa função. Então daqui a pouco, né, se houvesse uma troca das cadeiras aí, né, se o Paulinho fosse pro Bragantino, o Júlio César saísse de lá, fosse pro Corinthians, ou o Paulinho viesse pro Corinthians, não sei. Outros nomes cotados são também de ex-atletas que têm uma vinculação com o clube. Estou falando do Renato Augusto. Só que o Renato Augusto, ele acabou de anunciar que ele vai ser comentarista, inclusive estreou na final da Copa do Brasil, na GE TV, e que vai ser comentarista no ano de 2026, inclusive na Copa do Mundo. Então, estava muito feliz com... a gente sabe, né, que o Renato se preparou ou vem se preparando, até não sei exatamente quais são os cursos que ele tem hoje, mas que ele gostaria de ser treinador em algum dia. Pode ser que ele ocupe algum cargo de gestor, porque o Renato tem muito a contribuir para o futebol, né? Já fazia isso como atleta, e esse eu sou fã incondicional. Acho que esse cara está pronto para fazer o que ele quiser, mas também acho muito difícil ele mudar o rumo agora. Não sei. O Fábio Santos. Fábio Santos também é comentarista, está com a vida sossegada. A gente sabe como o futebol é mais desgastante nesse sentido, mas também às vezes mais valorizado, né? Então, não sei o que pode acontecer. O fato o Corinthians quer um cara mais próximo do campo, além do Marcelo Paz operacional. Vai conseguir? Não sei. Senão o Marcelo vai ter que fazer essa função, mas o ideal é deixar o Marcelo ali fazendo aquilo que ele bem sabe, que é administrar um clube com todas as suas valências, potencializando esse clube e transformando esse clube cada vez mais sustentável e com um time melhor. Foi isso que ele fez no Fortaleza. A gente espera que ele faça isso no Corinthians. Deixa seu comentário, esmaga o like e se inscreve. A qualquer momento eu volto com mais novidade do mercado. Vai, Corinthians!